Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Então, o nosso podcast está de volta depois de um recesso do final do ano, né? E hoje, nesse primeiro programa da temporada 2023, nós vamos receber o jornalista Jairo Marques, que acaba de lançar o livro Crônicas para um Mundo Mais Diverso. A publicação reúne 100 textos que falam de amor, respeito, justiça, inclusão e solidariedade, né? Então, nós estamos aqui hoje... O Jairo, esses textos do Jairo foram publicados na sua coluna na Folha de São Paulo, onde ele é editor, cronista e criador do blog Assim Como Você. O Jairo, coleguinha, é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, estado em que ele nasceu, e é pós-graduado pela PUC de São Paulo. Então, eu vou me inscrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, uso um óculos dourado fino, tenho uma correntinha perolada, uso um brinco azul. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo, e atrás tem uma porta branca, um armário branco e um porta-retrato colorido. Jairo, eu sou sua fã de carteirinha, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente nesse espaço de diversidade. Então, queria que você se inscrevesse aí para os nossos ouvintes. Lucília, que prazer estar falando com você, minha amiga de longa data, né? Parceira de jornada, e que legal que agora a gente conseguiu, né? A gente tenta ter essa conversa há algum tempo, enfim. Eu sou um homem pardo, mas que estou meio amarelado por falta de sol, tenho cabelos resistentes e poucos, estou usando uma camisa de manga comprida marrom, porque aqui em São Paulo tá frio, janeiro frio. Eu uso óculos também com armação preta. Ao fundo tem uma parede branca e também estou aqui montado numa cadeira de rodas, pois sou cadeirante aí desde a infância. Montado é ótimo. E eu adoro quando você fala mal acabado, né? Jairo, o que mudou no olhar da sociedade em relação a nós, pessoas com deficiência, desde que você entrou na Folha lá em 99? Você já começa chutando a porta, né, Lucília? Eu acho que mudou a percepção. Eu acho que quando eu comecei, a gente não era nem notado. Eu acho que você tem uma caminhada um pouco maior que a minha, mas eu acho que a gente se encontra aí, talvez, em alguns pensamentos. Eu percebo claramente que na década de 70, década de 80, que as coisas começaram, né, a se falar, as pessoas começaram a se organizar, a batalhar. 90, que eu começo a ter a minha atuação, a gente começa a ter rampa. Né? A gente não tinha nem rampa, Lucília, a gente não tinha rampa nas ruas. Não que hoje a gente tenha em todos os locais, mas a gente já tem alguma rampa, a gente já tem elevador, né? A gente tem a palavra acessibilidade já está aí mais ou menos na boca das pessoas, inclusão também, diversidade um pouco mais. Então, o que eu noto é que já há uma percepção, as pessoas já sabem que existe um grupo de pessoas com deficiência na sociedade, já sabem que tem demandas, já sabem que quer o seu espaço de convivência, de cidadania, sabe que nós temos um modo, né? Mas eu preciso fazer um parênteses aqui. A Marta Gil já levantou a mão, que pessoa tão querida da gente aí. Marta, está no meu coração, que bom que você está aí assistindo. Mas, enfim, eu via um programa nesta semana, Lucília, que
A pessoa falava o seguinte, que era preciso entender o amor preto, que era a maneira com que os negros se relacionavam em suas questões nos relacionamentos. Eu achei tão poderoso isso e fiquei com uma pontinha de inveja para falar o seguinte: quando será que a gente vai poder falar do amor mal acabado, do amor da pessoa com deficiência? Mas eu estou adiantando aqui o que eu quero falar muito contigo, né? Então, mudou bastante. Acho que da questão da percepção não é pouco, mas acho que a gente já consegue ser visto e ocupar certos lugares que eram bastante distantes, né? A gente começa a estar nos lugares. Já é um grande passo, né? Mas nós ainda somos chamados de estropiados por colunistas, né? Ou quando o Ivan Barão sobe a rampa, né? Ele ainda é, né, esculhambado, né, por ser um mal acabado, né? Ainda tem muita estrada, né? Jário, você abriu um espaço importante na imprensa para falar das pessoas com deficiência. O jornalismo, de forma geral, se abriu mais também para essas pautas? Você acha isso? Só queria fazer um parênteses também de novo, né? Eu usei todas essas palavras, mal acabado, chumbado, usei também estrupiados nos meus textos, mas eu queria fazer uma consideração aqui. Primeiro, eu sempre usei o humor no sentido de chamar a atenção das pessoas para as nossas Sim. causas. E o texto que você está dizendo era um texto maledicente, né? Era um texto que jogava uma carga pejorativa sobre a diversidade. Então, Essa é a diferença, né? exatamente. Então, eu acho que eu preciso fazer essa consideração, porque a gente vive num mundo Sim. tão dinâmico, E daqui a quando a pouco alguém gente... vai dizer, mas ele também usava. Usava e uso, né? Pois é, mas assim, eu acho que quando é o nosso, eu não gosto muito dessa expressão lugar de fala, não, que acho que tá meio Tá batido. batido. Mas assim, quando a gente fala, ou quando a gente brinca, ou quando a gente faz humor sobre as nossas próprias demandas, é outra coisa, né? É bem diferente. Eu sei onde o meu calo aperta, o seu calo aperta, eu conheço as nossas dores, né? Então eu acho que nós temos legitimidade para falar de nossas dores e dos nossos amores. Mas me lembra qual foi a tua provocação. Eu perguntei, falei que você abriu um espaço importante na grande imprensa para falar das nossas questões, né? Aí eu perguntei, o jornalismo, de forma geral, se abriu mais para essas pautas também nos últimos anos? Olha, eu adoro uma transformação que aconteceu, e eu acho que você também sente muito isso. Pelo menos 4 ou 5 vezes ao ano eu recebo estudantes de comunicação interessados em falar da pauta da diversidade e a pessoa com deficiência. Isso já é um enorme movimento. Isso quer dizer que os profissionais que estão chegando na redação já estão com esse chip, né? Porque a gente, claro, mudamos a pauta está presente, a gente fala muito mais de pessoa com deficiência hoje, embora seja pouco, embora eu seja um herói da resistência, o outro lá no Estadão, enfim, sejamos gatos pingados, existe um efeito, a gente não pode desprezar isso. Eu digo com muito orgulho, Lucília, que todas as editorias da Folha de São Paulo têm uma matéria ou muito mais de uma reportagem que envolva a temática da pessoa com deficiência, seja de turismo, de cultura, enfim, de infância, todos os temas. E a gente partia de uma terra arrasada, né? Que não estou dizendo que isso é um mérito meu, mas a gente cavou mais espaços, então esses espaços existem. Em contrapartida, eu não sei se você observou, e aqui eu faço também uma autocrítica, né? Embora eu não esteja aqui para falar em nome da Folha de São Paulo, enfim, eu também sou uma parte ali do jornal. Quando houve o ato da subida da rampa ali com os vários membros da diversidade, representantes da diversidade, os comentaristas, eu estava vendo TV, então os comentaristas não tinham o que falar da pessoa com deficiência. Eu não sei se você notou isso.
e me deu uma dorzinha, sabe? Eu falei assim, puxa, eles nem sabiam quem era o Ivan, e não sabiam muito bem o que falar da pessoa com deficiência. Você sabia muito bem qual era a questão de raça, a questão de gênero, um pouco do etarismo, embora ficou de lado, tinha a questão dos povos originários, dos indígenas, mas a pessoa com deficiência parece até que as pessoas ficavam. É como a gente vive brincando, Lucília. O que ele está fazendo aqui, né? Quem que é? Está perdido? Então, sim, avançamos na pauta. Estamos mais presentes. Somos um tema. Não do tamanho que a gente precisa, mas somos. Acho que a gente não pode negar isso. Mas existem essas grandes contradições. Ali era o momento para que se debatesse, né, um pouco mais as demandas das pessoas com deficiência. Faltou munição para a imprensa, né? Faltou munição. Total. Ninguém sabia absolutamente nada. Né? Então, me chama a atenção. Né? E até houve eu assisti o ao vivo na Globo News, a Renata Lupretti, que trabalhou comigo, uma excelente profissional, ela chegou a falar portador de deficiência, mas depois ela se corrigiu e tal, ao vivo mesmo, tempos depois, que eu achei bacana, eu achei muito bacana, assim, ela, né, se corrigir no momento ali de tornar mais representativa. Porém, o background era zero, assim, as pessoas não sabiam absolutamente nada do que estava. Olha que nós temos lá pessoas como a Flávia Sintra, né, que estão lá batalhando e colocando um pouco da nossa voz, das nossas angústias, né, do nosso capacitismo, né, que sofremos diariamente lá, mas ainda é um longo caminho, né? Ainda tem porque somos únicos. A Flávia Sintra é a única na Globo, ali da tela, pelo menos, que a gente conhece. Deve ter gente, imagino eu, de bastidor, mas o Ventura é o único no Estadão, eu sou o único na Folha. Então, esses únicos não vão conseguir fazer uma transformação. E essa transformação também, Lucília, vem da base da educação, né? Vem da convivência ali na infância. Então, esse processo de transformação, ele é longo. Então, a gente batalha, a gente tenta, a gente coloca o tema em debate, a gente explica, mas não dá para achar que nós seremos o fator transformador. Acho que nós somos peças de um processo. Você falou da educação, que é fundamental, e você convive desde a infância com a deficiência, né? Você teve sequela de pólio desde 9 meses, não é isso? Isso mesmo. Desde lá de Três Lagoas. Assim, o que mudou no seu olhar em relação à criança com deficiência? Você acha que a criança com deficiência hoje ela é diferente daquela criança que você foi? Respira. Ela tem menos preconceito, ela sofre menos capacitismo? Ou esse capacitismo está encoberto também? Eu me emociono porque a minha infância não foi simples, né? Porque eu fui uma criança com deficiência cuja deficiência era ignorada. Você precisava se normalizar, né? Você precisa ser normalizado para estar na escola, para estar na vida social, para estar na convivência. Porque se você não se normalizasse, você não fazia nada. Você assumir uma condição, quando eu era criança, né, década de 80, era impossível.
Então, isso mudou. Eu acho que a criança com deficiência hoje já tem a sua condição, no mínimo, observada, e, no mínimo, as pessoas sabem que ali possuem demandas específicas. Ali a gente precisa de um olhar com alguma atenção. Embora a gente precise pontuar que os últimos anos foram catastróficos para a criança com deficiência, porque ressurgiu o debate da escola ser inclusiva ou não ser inclusiva. O efeito disso na vida prática e no imaginário é devastador. Nós estávamos caminhando firmemente para que a sociedade entendesse que precisamos estar todos juntos. Qualquer tipo de criança, e vamos lá buscar o caminho disso, vamos lá buscar as possibilidades disso, as ferramentas para isso que existem, estão aí. E aí, de repente, começa de novo a fala de, não, peraí, mas eles precisam de uma sala não sei das quantas. Ah, mas o meu filho não pode conviver com não sei quem. Ah, mas eles vão atrasar a sala de aula. E as negativas têm um peso enorme nesse debate. E a gente recuperar esse clima de que toda criança é uma criança e precisa, né, dos seus espaços coletivos, precisa dos seus espaços de convivência, de aprendizado, do aprendizado junto, é difícil, né? Então, a gente teve uma grande mudança de quando eu era criança para cá, mas a gente tem esses tempos modernos com esse fator dificultante, né? A gente teve esse retrocesso, né? Mas aí, já que a gente está falando de mudança e de esperança, qual é a sua expectativa enquanto pessoa com deficiência, com o novo governo, com a nova secretária nacional da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminella? Tem um cheiro de esperança no ar? Eu acho que renova-se a nossa energia de cobrar. Porque o que aconteceu é que a gente não tinha nem energia para cobrar nada. Sabe, era um apito tão distante da nossa pauta de cidadania, de inclusão, de respeito às diferenças, que a gente só gritava, né? A gente só lamentava, a gente só sentia mais um golpe, mais uma perda. O que eu acho agora é que a gente recarrega o potencial de vigilância e de cobrança pelas nossas pautas. Eu acompanho, como você também, as diretrizes do novo governo, e ainda, embora a gente tenha o cancelamento do maldito decreto, né, que enfim, abria caminho para a escola excludente, que não é pouco, né, é uma demonstração bastante importante logo de saída, eu ainda não vejo com clareza essa nova pauta, Lucina. Me faltam aí elementos vindos do governo para saber que rumo essas questões vão ter. O que eu sei é que nós temos um saco de perdas dos últimos anos, em todos os aspectos: econômico, saúde, de educação, de acesso, de dignidade. Temos uma fileira de perdas. E como todos os outros também setores brasileiros que tiveram perda, a gente aguarda que as coisas sejam remodeladas e que as coisas caminhem.
Mas, enfim, eu sou sempre otimista. Acho que as coisas vão funcionar, né? É para frente que se anda, né? Exato. Ou se roda, né? No nosso caso. Jairo, escrever também é um ato de resistência, né? É E total. como é que você se apaixonou pelo jornalismo? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua escrita e o seu prazer de escrever, né? Você, que a gente chama de cronista da diversidade, como é que você coloca toda essa emoção, toda essa sua saga nas linhas, né, num texto? Acho muito bonita a forma com que você descreve isso. E, de fato, é um amadurecimento das questões, né? O Jairo que escrevia ali no começo da sua vida como colunista de 10 anos é diferente do Jairo de hoje, até porque as nossas demandas precisam amadurecer, Lucília. Sabe, isso é um mantra, é o meu novo mantra. Nós precisamos colocar outras pautas. Não que as pautas antigas estejam resolvidas. Não estão. Mas eu quero espaço para poder falar de mim como pessoa, das minhas emoções, das minhas relações, né? Das nossas questões sexuais, das nossas questões de aceitação, das nossas questões de Até para as pessoas família. saberem que as pessoas com deficiência fazem e gostam de sexo, né? Exato, exatamente. Então, eu acho que o meu processo de escrita amadurece comigo, né? Eu me tornei pai, e ser pai te coloca demandas novas diante da sua condição, né, de deficiência. Mas, para responder a tua questão, né, eu sou repórter, né? Desde que entrei na Folha de São Paulo, eu tenho cargos de edição e de colunista, mas eu sou apaixonado pela reportagem e essa paixão vem da formação do espírito de qualquer jornalista, da curiosidade, da paixão pelo humano, da paixão pela informação correta, do fascínio que a gente tem de tentar fazer de tentar botar luz nas mudanças, né? E isso me acompanha desde menino, né? E tive essa oportunidade de estar num grande jornal, e aí as coisas foram, né, se desenrolando. Embora eu não tenha, durante a minha carreira, produzido só questões relativas à diversidade, me orgulha muito quando eu atuei por questões de diversidade. Porque muitos jovens jornalistas me perguntam dessa questão de mas como é que você tem essa ideia de pauta? Como é que... É porque é a minha realidade e é o meu olhar, né? E a gente só consegue um olhar de novidade, novidade no sentido jornalístico, quando a gente se aproxima dos temas. E eu não sou só próximo da diversidade, eu faço parte dela. Então, de fato, isso vai se refletir de alguma maneira no meu trabalho. Isso se constrói, eu tenho absoluta convicção de que se constrói, né? Mas nós temos essa vantagem de estarmos inseridos, né? E do Mal Acabado para o novo livro, também houve uma mudança no Jairo. Qual a principal mudança que o Jairo sofreu? Foi com a paternidade? Falando aí, né, da Elisa sob escoita, com 7 anos, e a gente acompanha, né, na sua coluna a existência
e a esperteza da Elis, né? O que a maternidade trouxe para você? A paternidade, né? Você faz perguntas muito difíceis, assim, né? Você faz perguntas A vida é difícil. do âmago, né? Embora isso aqui não seja uma troca de perguntas, né? É uma troca de ideias, Não, é né? uma Eu acho que conversa, né? É um papo bem informal, né? Porque é isso, é a nossa vida, né? São as coisas que acontecem, né, na nossa trajetória, né? E eu acho que eu sinto que a Elis te mudou um pouco, né? É verdade. Com toda certeza, a Elis me traz ela me abre uma nova fronteira de pensamentos sobre a minha condição e a condição da pessoa com deficiência e as questões de diversidade. Isso não tem a menor dúvida. Por quê? Porque quando eu recebo em casa uma criança, um bebê, eu preciso me reencontrar com questões que eu achava que estavam já estava aqui consolidada. Mas uma coisa é eu não conseguir ter um acesso. Né, Lucília? Você sabe bem. O elevador está quebrado? Bom, dane-se. Ou a gente não vai, ou você vai procurar uma rampa. Em último caso, você acha 2 bombeiros sarados, maravilhoso, que te ajudam. Agora, isso já está no nosso DNA. Quando eu tenho uma criança, que é parte minha, e eu vou passar por essa situação, é uma nova dor. É um novo olhar da mesma situação que eu passei no passado. Então, é claro que isso me movimentou e me movimenta, né? Então, sem dúvida, a Elis é um motor gigantesco nessa minha escrita, né? Mas também fatores outros, conjugais, de relacionamento, de amadurecimento, de forma com que eu me observo no mundo, né? Porque antes eu era muito focado, não gosto muito da palavra focado, mas enfim, minha atenção era muito voltada para como as pessoas me olhavam. Eu tinha muita fixação com essa ideia de como eu era olhado e como eu era observado. Hoje, eu acho que eu penso um pouco mais de como eu olho esse mundo, como eu olho a reação das pessoas diante de mim, né? Como eu olho o meu sentimento de ter uma diferença diante do mundo. Né? Eu diria que eu saí de uma questão mais pragmática ali no começo, que é muito necessária, para uma questão mais, talvez, reflexiva, enfim, não sei se é bom ou se é ruim, porque depois que eu lancei o livro, eu acho muito engraçado, interessante, como os textos, o livro tem textos novos, né, tem textos inéditos, mas o livro também guarda textos que foram publicados antes. E entre os textos que foram publicados antes, tem textos muito pragmáticos. Então tem Lucília, que são 10 dicas para ser mais inclusivo. E eu percebo que as pessoas adoram esse texto. E é um texto absolutamente pragmático. Entende? É um texto. Nem você sabia que ia fazer tanto sucesso Eu não assim. tinha a menor ideia, mas uma amiga que me ajudou muito na elaboração desse livro, que é a Denise Crispim, ela me dizia já esse texto vai fazer muito sucesso. Né? Porque a gente se descola um pouco, né, Lucília? A gente se descola um pouco das nossas da nossa própria realidade, às vezes, né? Enfim.
Ô, Jairo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho para falar um pouquinho da rádio, da classe trabalhadora. Na volta, a gente continua o papo e tem uma pergunta da Marta que eu acho bem provocadora também. Então, rapidinho a gente volta, tá bom? Apoia. Vamos lá. Antônio, pode colocar aí a... Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos ao bate-papo com Jairo Marques, autor do livro Crônicas para um Mundo Mais Diverso. Jairo, tem uma pergunta aqui da Marta Gil, quase que uma provocação. Jairo, e os influenciadores com deficiência nas redes sociais? Tem vários com diversas condições, tem muitos seguidores. O que você acha dessa nova geração? Completando a pergunta da Marta. Marta Gil... bastante provocativa a sua pergunta, Marta. Eu acho que eles têm um papel muito importante na disseminação do debate sobre a pessoa com deficiência. Então, o próprio Ivan, né, acho que tem milhares de seguidores nas redes sociais, faz um trabalho que é interessante. O que me chama a atenção, espero que eles não me odeiem por isso, é que eu sinto muito que eles pegam conteúdos que foram criados, né, por pessoas, por pensadores, por pessoas que se debruçam mais sobre as pessoas com deficiência e dão aquela cozinhada. Outra questão que me incomoda muito mas assim, é muito particular, né? É a coisa meio TikToker da questão da deficiência.
Porém, eu acho que eu levanto essas questões, mas eu não posso ser hipócrita, né? Se eles levam as questões a serem debatidas por um público maior com esse tipo de subterfúgio, acho que vale, acho que é importante. Mas eu sinto falta de um pouquinho mais de profundidade, às vezes, de um pouquinho mais do debate qualificado e não, sei lá, se o jogador tal tem autismo ou não tem autismo, sabe? Pegar carona com questões que são muito comezinhas, né? Que são muito rasteiras ali da discussão da diversidade, e fazer grandiosíssimos debates. Porém, acho que também há coisas interessantes, né? Eu acho que quem colocou, correndo o risco de ser injusto aqui, mas eu acho que quem colocou com mais intensidade o debate sobre o capacitismo no Brasil foram os influencers, né? Pelo menos colocaram isso com mais, popularizaram esse termo. Então, acho que tem um papel importante, acho que é a realidade, mas penso fazer falta ainda um pouco mais de profundidade. A gente tem também agora as pessoas com deficiência que se destacam nas redes sociais, não levando nada da questão da diversidade ou que a questão da diversidade não seja o seu principal mote. Acho interessante, acho bem interessante, acho bom. Embora, talvez sendo paradoxal aqui, embora se a gente pensar a Pequena Lô, por exemplo, que tem ganhado uma visibilidade monstruosa, né? Talvez pudesse ter um pouco mais de presença nas questões da diversidade, as questões da pessoa com deficiência. Talvez, eu não sei. Eu estou só colocando a ideia aqui para que a gente escuta, né? Acho que ela faz um trabalho de fato incrível. Ela tem humor, ela tem graça e tudo mais. Mas não sinto um pouco de falta de ela, com essa força toda, talvez pincelar mais questões do nosso negócio. Ao mesmo tempo que esses influencers, né, como Pequena Lô, como o próprio Ivan Barão, como a Mariana Torquato, né, estão na rede, trazendo novas abordagens, novas linguagens, né? A gente também sente falta do movimento organizado, né? Aquele movimento que surgiu lá na década de 80, 90, dos CVIs, né? Toda aquela a luta, né? A luta organizada, né? O que aconteceu com o movimento organizado? Ele também foi atropelado por esse retrocesso. O que você espera dele agora nessa nova retomada? Retomada, pode falar, né? Eu acho que a gente teve um conflito de gerações. Eu acho que a gente... Eu não sei se você concorda, mas o que eu percebo é que a gente teve um conflito de gerações. Em dado momento, eu posso falar aqui de São Paulo, se formou um grupo que era menos politizado, digamos assim, mas que era muito ligado a questões sociais, que começaram a fazer passeatas, mas com um discurso menos atado a questões que eram anteriores, né? Talvez menos ideológicas, digamos assim. Então, eu acho que houve... A gente não conseguiu dialogar. Acho que as gerações não dialogaram, né?
Eu mesmo já ouvi gente falando assim, mas isso aí que você está falando começou antes, a nossa briga começou antes. É claro que começou antes, né? É o que eu disse. Senão eles nem estariam aí, né? Exato, assim, exatamente, senão a gente não estaria em lugar nenhum. E assim como o nosso discurso, né, Lucília, a nossa batalha se reflete também nas gerações, se reflete nos influencers. Não é isso? O que a gente construiu se reflete nessas gerações. Mas eu acho que a gente não conseguiu e talvez não consiga muita unidade entre essas questões geracionais. Então, por exemplo, eu tenho contato com alguns desses influencers, foram meus alunos na faculdade, quando eu dei aula, ou me pediram opinião num momento ou outro, mas ninguém tem uma proximidade de produção, por exemplo, né? E tudo bem, tem outro estilo, né? Mas o que eu percebo claramente isso, a gente não consegue dialogar entre as gerações. E é uma pena, né? Porque eu acho que acho que todo mundo ganharia nesse debate. Então, talvez fique assim um clubinho mais politizado, um clubinho mais com apelo social, outro mais intelectualizado. Mas é uma impressão muito pessoal, Lucília. Eu não sei o que você acha, assim, como que você vê isso. Não, eu também concordo com você. E até num papo com a Isabel Maior, ela falou também um pouco isso. Falta esse diálogo entre as gerações, né? O pessoal que estava na estrada e o pessoal que está pegando a estrada. Eu acho que eu vejo também um pouco esse pessoal que está agora muito oba-oba. Assim, apesar de que, assim, não estou falando que as pessoas não são sérias ou não levem a luta, né? Não carreguem a luta como uma bandeira, né? Mas, assim, eu acho que falta essa conversa mesmo. Falta querer menos aparecer e fazer. Perfeito. Fazer acontecer. E olha que legal ter essa oportunidade de falar com você. Isabel Maior é uma, sei lá, ela está entre os top 10 de referência de conhecimento sobre diversidade da pessoa com deficiência nesse país. Não sei se você concorda, mas enfim. E eu, quando comecei a escrever no blog, um jovenzinho, fiz um texto, e a Isabel Maior era a secretária nacional da pessoa com deficiência. Isso. E eu fiz um texto meio que provocativo ali e tal, contra a Isabel. Não era contra a Isabel, mas eu provocava. E em dado momento, caracterizei ela, eu não me lembro qual foi a palavra, mas enfim, não foi desrespeitoso, mas fiz uma brincadeira e uma provocação. A Isabel é uma pessoa tão incrível que na primeira oportunidade que a gente teve juntos, de ter um evento juntos, ela riu junto daquele episódio. Então ela somou, sabe? A gente somou o esforço naquele momento e não ficou, mas você é do passado, você não sei o quê, lá. Não, tá tudo bem, né? Estamos junto aqui. Então, muito é uma legal. Pessoa muito humilde, né? Muito humano, muito humilde. Muito, e de um conhecimento profundo. A gente teve outros encontros, né, depois, e sabe, zero desconforto ou zero embate intelectual, sabe? E sim uma questão de somar esforços, porque a gente precisa somar. Assim. Não adianta a gente ter o TikToker famoso, o Instagramer famoso, porque as nossas questões são coletivas. E uma coisa assim, eu lembro que quando eu me acidentei em 99, eu me tornei uma pessoa tetraplégica em 99, e aí eu lembro que só em 2005 que eu fui me envolver, né, no movimento, e a partir da minha vivência na Universidade Federal Fluminense. E aí eu lembro que
que eu fui numa atividade na UFRJ e comecei a falar lá do nosso trabalho na UF, trocando lá com a Isabel, com a professora Isabel estava na plateia, que ela é lá da UFRJ, né? E ela uma pessoa muito importante nesse processo. E quando eu terminei de falar, estava falando lá sobre a experiência da UF, sobre o nosso trabalho na UF, ela veio falando para mim que, nossa, ela me elogiou, falando que precisava de novas pessoas, que o que eu estava fazendo ali era muito importante. E aquilo, assim, foi tão importante para mim, a posição da Isabel, sabe? A situação, aquele questionamento dela e aquela força que ela me deu naquele momento foi tão importante. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? Essa humildade dela de chegar. Aquilo para mim foi tão importante que a partir dali eu passei a ver e a sentir a deficiência com outros olhos, com outras rodas, né? Porque até então, né, eu era ali mais um ator naquele processo. E eu passei a ser agente, eu me senti um agente da mudança, né? O Antônio está colocando aí para a gente, na tela, a capa do seu livro, né? Crônicas para um Mundo Mais Diverso. E aí eu queria aproveitar que você falasse um pouco dos textos, né? E como é que foi fazer esse livro, como é que foi esse processo, e como é que está sendo o retorno do público, qual é o feedback, né, que estão te dando sobre ele? Então, eu tinha uma certa convicção que os textos precisavam chegar em mais pessoas, né? Eu acho que toda plataforma, um jornal, um site, um gibi, enfim, toda plataforma tem públicos que são convergentes e também que são divergentes, né? E se eu tenho uma obsessão na vida, minha obsessão é que as coisas cheguem nas pessoas, Lucília. Eu acho que cada vez que alguém me diz, puxa, nunca tinha pensado sobre isso, mas eu penso, poxa, tenho muito a trabalhar, tenho muito a escrever, tenho muito a fazer. E no nosso universo, é sempre assim, sempre tem alguém que fala, puxa, eu nunca tinha pensado sobre isso, nunca tinha lido sobre isso, não sabia sobre isso. Então, eu pensava que o livro era uma plataforma nova para desaguar esses textos que são um pouco mais reflexivos e um pouco mais elaborados que os textos que estavam no blog, que os textos que estão aí espalhados pela Temos internet. textos que estavam no blog e outros são inéditos. Isso, na verdade, os textos que foram publicados na coluna na Folha de São Paulo, mais uma coleção de textos inéditos que abrem os capítulos e tudo mais, né? Então, fui tendo essa ideia, mas para ser muito honesto com você, não é necessariamente simples fazer um livro. Você tem uma grande ideia, você escreve, mas o processo físico, né? Você ter uma editora que vai ter interesse pela essa questão, por mais que esteja bombando o mundo da diversidade, esse bombar é sempre muito relativo, né? Então, foi um processo, até que, enfim, achei um parceiro bacana. Está aparecendo a capa aí, você pode descrever para os nossos ouvintes que claro, não conseguem enxergar? É uma capa com um fundo laranja, estão destacados em amarelo as palavras Crônicas para um Mundo Mais Diverso, e o meu nome, Jairo Marques, no alto, num azul bem escuro, e aí está escrito em branco, na parte inferior, 100 histórias para despertar amor, respeito, justiça, inclusão e solidariedade. Do lado esquerdo da capa, tem galhos de uma árvore entre o azul, o amarelo e o branco. É uma designer chamada Juliana, que foi fantástica, que pensou o visual do livro. Para as pessoas com deficiência visual,
vai ter a versão em digital, mas a experiência do livro físico, com certeza alguém vai poder auxiliar a pessoa com deficiência visual. É bem interessante a experiência, é uma experiência mesmo, porque cada parte do livro é como se fosse o momento da natureza, o nascimento, o germinar, o florescimento, e são divididos em cores diferentes também. Então tem uma questão imagética, poética por trás do livro que eu acho interessante, que eu acho bonita. Então a repercussão está incrível, me deixou muito feliz. As pessoas têm postado com muita frequência nas redes sociais e me marcando. E eu não esperava tanto tamanha repercussão. Eu achava que ia ter algum tipo de repercussão, mas as pessoas são muito carinhosas, sabe? Ou seja, as pessoas mandam um retorno ali, ela marca ali, olha, Jair, essa frase aqui eu gostei muito, puxa, isso aqui foi legal para eu pensar sobre tal coisa. E isso é o maior pagamento, né? É você conseguir atingir de fato a realidade das pessoas com aquilo que você escreve. Então eu fiz, no começo, eu estava... Algumas pessoas insistiam, eu tenho um contato muito próximo com leitores, né? Então eu fiz a experiência de mandar o livro autografado para as pessoas, mas é um pouco enlouquecedora, é uma tarefa um pouco enlouquecedora, embora prazerosa. Você imagina, saíram 300 livros de dentro da minha casa. Então, preencher, assinalar, embalar e colocar no correio, mas por outro lado é uma delícia, sabe? As pessoas depois tirarem fotos e agradecerem, estar com um pedacinho ali de compartilhar contigo, né? Mas enfim, aí hoje os livros estão nas principais livrarias, estão nas livrarias virtuais e tá indo bem. Dá para ir mais, mas está indo bem. E as pessoas como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Como é que onde, como a gente encontra? Legal. Isso é importante, né? Enfim, nos buscadores todos vão vir ali, né? A Amazon é um caminho que tem valores competitivos, enfim. Eles estão colocando o link aí, bacana, obrigado. Mas tem outras lojas virtuais. Acho que tem todas as lojas virtuais você consegue achar o livro. Enfim, e aí, se a pessoa quiser muito, muito que eu se mande autografado, aí tem que entrar em contato com as redes sociais ali, que a gente tenta viabilizar. Mas, enfim, tem todas as lojas virtuais e também nas livrarias físicas, também já está à disposição aí das pessoas. Jair, você falou dos seus alunos, que alguns influencers foram seus alunos. Como é que essa experiência de ser professor universitário, o que ela trouxe para você? E o que ela te instiga? Você tem outros... quer continuar nessa linha? O que traz essa experiência na sala de aula do Cuspigis? Bom, desde quando eu era garoto, eu gostava de ensinar. Ensinava matemática para os amigos no fundo da casa da minha mãe, embaixo de um pé de mamão. Então, eu sempre gostei de ensinar e de compartilhar conhecimento. E quando eu fui ser professor universitário, não foi diferente. Eu sou uma pessoa muito entregue às coisas que eu faço. E, Lucília, tem uma questão que a nossa presença nos ambientes ajuda a movimentar
os pensamentos. Então, os meus alunos, eu tenho certeza que talvez, não sei se 90%, mas talvez 60%, 70% deles levaram consigo essa semente das vidas diversas, das vidas plurais. Eu tenho certeza. Sabe? Porque eles viram concretizado na frente deles que, é um professor numa cadeira de rodas e pronto, é um professor que tem lá suas demandas. As nossas questões têm um delay, têm um atraso, porque nós não conseguimos estar nos lugares. Por isso é tão caro para mim a questão da escola. Quanto mais as escolas tiverem diversidade, tiverem crianças com todos os tipos de condição, mais a mentalidade se amplia. Pense você, né? A UF foi a primeira universidade do Brasil a ter um tetraplégico como reitor. Ele até assumiu agora para uma nova gestão, não é isso? Nova gestão. Imagine só o impacto que isso tem no corpo universitário. Você, querendo ou não, em algum momento você vai ter que pensar sobre as questões dele. Não é essa a função dele, não tem nada a ver com isso, ok? Mas, quando você está lá, a sua imagem, a sua trajetória, o seu modo de ser se reflete nos outros. Isso é meio óbvio, né? Então, a minha vivência de professor me tem esse valor, sabe? Eu tenho muito gosto por esse valor. Eu acho que você está falando isso, e isso vem muito no encontro da minha experiência. Por exemplo, eu acho que o meu acidente, que a minha nova encadernação, como eu falo, né, sobre rodas, eu acho que ela também teve um impacto, por exemplo, pelo menos dentro da universidade, sabe? E depois veio logo o professor Antônio Cláudio, o reitor, nós sofremos no mesmo ano acidente, em 99. E no ano anterior, que eu teve, se não me engano, foi a Paralimpíada de 98, não sei se foi Atlanta, se não me engano agora, e eu era assessora, eu trabalhava na assessoria de imprensa dessa universidade. Uau! Nem ele e nem eu éramos cadeirantes. E eu fui com ele no Sem Censura, ainda no tempo da Leda Nagli, quando ela não estava contaminada. Desculpa falar aqui, falta de ética, mas a gente precisa falar que era um programa bom, né? Era um programa muito importante, tinha uma voz, né? E aí, ele trabalhava no Comitê Antidoping. E logo depois nós sofremos acidente. Então, assim, coincidentemente, eu acho que o nosso acidente, a nossa mudança de encadernação, assim, contribuiu para o avanço, pelo menos dentro da nossa caixinha, dentro da nossa universidade, para impactar. Quando a gente começou esse trabalho, em 2009, que foi criamos o núcleo, nós tínhamos 6 alunos com deficiência. Hoje a gente tem mais de 500. Então, assim, eu tenho certeza que a sua escrita, que a sua presença na folha, sabe, que a nossa existência, a nossa resistência faz a diferença, e isso é muito importante, né? Com toda certeza. Por isso é que fomos resistência e somos resistência. A nossa geração ainda teve que resistir para estar. O que eu espero é que a gente consiga, talvez daqui 30 anos, que as pessoas simplesmente estejam. Que elas não precisem ser resistência em tudo que elas façam. Que a sociedade, inclusive, deixe de ser uma utopia, né? Exato, porque hoje a gente só chega resistindo, né? Como eu disse, as pessoas observam mais, tem alguma atenção a mais, mas sem resistência não vai. Né? Sem luta não existe, né? Ninguém ganha nada. Não existe. Graça, né? Exatamente. Jair, então... E o nosso tempo está terminando, a gente fica aqui a noite inteira conversando, mas o tempo está terminando. E só o que a gente falou do novo governo, falou das nossas diversidades, das nossas angústias, das nossas demandas, né?
mas qual a sua expectativa? Que política pública que você gostaria de ver concretizada nesse novo governo? Olha, eu acho que se a política pública de que todas as pessoas consigam almoçar e jantar seja concretizada, todos nós teremos reflexos. Acho que se a gente consegue o básico, que é a população se alimentando e vivendo com dignidade, com alguma dignidade, os outros avanços chegam. Eu não posso dizer aqui que eu quero que o IPI da pessoa, o imposto da pessoa com deficiência seja revisto. Num país que tem tão maltratado como o nosso, eu não posso querer uma questão dessa. Mas eu acho que uma questão plural, uma questão basal, vai, com certeza, refletir na nossa própria vida. Jair, então, muito obrigada pela sua participação, por essa troca tão rica, tão gostosa. E a gente lembra que o nosso bate-papo vai ficar disponível no YouTube, no Facebook e também nas principais plataformas de áudio, né? O Antônio está colocando aí de novo a foto da capa do Crônicas para um Mundo Mais Diverso. E eu queria, então, agradecer a sua presença, a parceria do Antônio, e dedicar esse primeiro programa do ano à minha mãe, que se foi aos 100 anos, era uma ouvinte assídua do nosso programa, mas ela viveu com maestreza e cumpriu com braveza, né? Ela viveu com maestria e viveu com braveza, e que essa lição de resistência nos acompanhe durante toda essa nova temporada. Obrigado, Jair, obrigada a todos. E a gente volta na próxima semana com mais um tema diversidade e inclusão. Muito obrigada, Jair, mais uma vez. Beijo, obrigado a você. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!